cantor, pastor Lucas, muito conhecido no Brasil pela canção Pintor do Mundo, após dizer num podcast que acredita em signos, vem a público e tenta se explicar. Ele diz que ele e sua atual esposa são do signo de Virgens, que ambos têm características muito fortes nesse sentido. Eu apenas disse que sim, eu acho que é um fato inegável que eu tenho na minha família várias pessoas que têm signos diferentes, e é incrível que como aquele período de nascimento condiz com a personalidade não de um nem de dois, mas de todo mundo, né? E é de fato uma coisa que faz algum sentido, porém não guio a minha fé dessa forma. Minha esposa está aqui, ela sabe, não tem aqui no meu histórico de Google uma pesquisa sobre isso. Eu nunca na minha vida comprei uma revista sobre isso, nunca na minha vida. Eu simplesmente percebo que faz algum sentido, né? Faz algum sentido saber que, assim como o céu determina as estações, né? Assim como o céu fala, assim como vários momentos na Bíblia é determinado pelos sinais do céu. E eu ainda falei no vídeo, não sei se todas as postagens têm essa parte, que o homem demoniza as coisas, né? É muito difícil essa coisa. Vocês que teclam, né? Talvez vocês não tenham a dimensão de como é difícil dentro dessa vida pública você poder ser normal, você poder às vezes emitir uma opinião, ainda que ela seja uma besteira. Eu não estou doutrinando ninguém, não estou pedindo para ninguém crer nisso, não estou defendendo uma ideia, não estou defendendo uma fé. Eu humanamente penso coisas, e o que eu penso não quer dizer que é uma verdade, não quer dizer que tem que ser uma verdade, não quer dizer que é uma doutrina de forma nenhuma, gente, pelo amor de Jesus. Mas claro, a mídia faz esse papel, é o papel dela fazer recortes, fazer thumbs, e tá dando uma ideia de que diferente daquela que eu quis transmitir. Se você teve essa ideia a respeito disso, e se essa ideia ainda ficou mais pesada por vir de alguém que carrega esse título de pastor, e de fato é só um título, eu não exerço essa função, então eu te peço desculpas nesse sentido, mas eu como ser humano, eu penso aquilo. Eu penso que existe um sentido, é só isso, entende? Eu só fui honesto, e eu não vim aqui para reverter por causa de polêmica aquilo que eu penso. Eu estou sendo honesto. Estou sendo honesto de verdade. Eu sou de Virgens, nasci dia 11 de setembro, minha esposa é do dia 1 de setembro, e a gente tem características muito fortes nesse sentido. Então, para mim, faz algum sentido isso. Como o homem fez esse mapeamento, ou essa fé, né, esotérica, não é o que eu creio, né, não é o que eu acredito. Então, quando eu disse sobre as estrelas, a Bíblia tem centenas de passagens, né? O Apocalipse, por exemplo, tem sinais nas estrelas. As estrelas não são colocadas no céu aleatoriamente, elas têm um lugar, elas têm um nome. Os marinheiros seguiam por elas. Então eu só quis dizer que o céu fala, o céu emite sinais, o céu é que controla a terra. No princípio criou Deus o céu e a terra. É só isso que eu quis tentar dizer nessa ideia. Não é a ideia de que não estou querendo pautar o signo na Bíblia de forma nenhuma, pelo amor de Deus. Não é isso que eu quis dizer. Eu só quis dar essa ideia de que o céu fala, de que os magos que visitaram Jesus foram orientados por uma estrela, que Deus conversa através do céu, que Deus fala através das estrelas, da lua, do sol, de tudo que ele criou, faz algum sentido. O pastor Flávio Amaral comenta. Esse menino aí, o Lucas, cantor, titulado Pastor Lucas, né? Que canta a música O Maior Pintor do Mundo, que é Jesus, que ele quis dizer. Quantas vezes eu chorei ouvindo marcas do lugar. Ele tem músicas lindas, mas até onde eu sei, só escândalo na vida. Aí vem falar que acredita em astrologia, acredita em horóscopo, doutor Lucas, irmão Lucas. Eu espero que um dia você seja irmão em Cristo Jesus, porque agora você só é mais um escândalo. Ai daquele que por eles vierem os escândalos. Não sabe interpretar a Bíblia. Quando o nosso Deus se manifestou a Abraão e disse, olhe para as estrelas, era para ele ter noção do tamanho das multidões que iriam vir através do seu exemplo. Filhos de Abraão, abandonou a idolatria, rejeitou a idolatria, melhor dizendo. Sai da tua terra, para a terra de onde eu vou te mostrar. Olha para as estrelas, conta se é possível tu contar. Abraão teve fé em Deus a ponto de abandonar toda a família e ir para a terra de onde Deus ia mostrar, para onde Deus ia mostrar. O pastor Vagnão escreve: isso só mostrou que você precisa estudar melhor a sua fé. Você precisa conhecer melhor a respeito de quem você canta. Você está tomando essa surra porque ocupa nas plataformas o lugar de um pastor.
A quem muito foi dado, muito será cobrado. Não é o fim isso. Pode ser o início de uma mudança radical de vida. Se você não é pastor, tire o PR. Concordo em número, gênero e grau o que o Flávio Amaral e o Vagnão falou sobre o pastor aí. Se ele quer usar o título de pastor, ele não pode ficar falando esse tipo de besteira. É a mesma coisa que uma pessoa pegar uma camisa da Gaviões e ir lá na Mancha Verde. Não tem como. São universos diferentes. Obrigado, carinho, atenção, todo mundo que está aqui acompanhando o Baixinho. Uma honra ter todos vocês. Obrigado aí, vejo que tem alguns parceiros aqui. 3 minutos ou mais, obrigado aí. A Malu também está aqui, obrigado aí. Vocês estarem aqui acompanhando a gente. Olha, resumindo aqui, eu não acredito em signo, a palavra de Deus abomina veementemente. Eu respeito quem quer acreditar nisso. Cada um tem direito a acreditar naquilo que bem quiser entender. Mas isso é um sincretismo religioso. Se a gente for por esse lado, nós vamos cometer o erro que alguns homens de Deus cometeram. Como eu disse, Abraão, segundo Flávio José, vendeu o seu conhecimento para ele ficar rico. Vendeu para o Egito. Deu aula de aritmética e geometria e entrou nesse aspecto dos astros. É complicado. A gente vê que Salomão cometeu muitos erros. Deus falou que não era para ele casar com um monte de mulher, com mulheres estranhas. Ele casou, perverteram o coração dele. Por causa de Salomão, difundiu-se o conhecimento sobre maçonaria. Não que ele é o pai da maçonaria, não é. Mas difundiu através dele o conhecimento da maçonaria. Inclusive, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo falando sobre quem foi o primeiro maçom e quem começou com a maçonaria. E está na Bíblia isso, viu? Está na Bíblia. A Bíblia não dá detalhes profundos, mas essa pessoa é citada na Bíblia. E por causa desse erro de Salomão, de ter muitas mulheres e ter muitas coisas, perverterem o seu coração, nós vimos que ele acabou se corrompendo. Não vou entrar no mérito aqui se ele se arrependeu e se ele foi salvo no final, mas tem essa marca aí. Assim como tantos e tantos outros homens de Deus que tiveram muitos erros. Eu citei Salomão porque por conta dele começou uma coisa em Israel que Jesus censurou. Jesus foi contra. Jesus falou sobre uma classe de pessoas que percorriam a terra, faziam um negócio chamado o quê? Prosélito. O que é o prosélito? Vou dar um exemplo claro aqui que todo mundo que me acompanha vai entender. Estamos em época de internet, todo mundo conhece Vic Vanilla. Ele se diz judeu, se diz conhecedor da Kabbalah, se diz ser conhecedor da astrologia, enfim, de entidades, esoterismo. Ele faz uma mistura de um monte de coisa. Sincretismo religioso. Por isso que a Bíblia Sagrada, tanto o Velho quanto o Novo Testamento, nos orienta, nos ensina e adverte que Deus não se agrada dessa mistura. Mais uma vez eu venho agradecer imensamente o carinho e atenção de todo mundo que me acompanhou até aqui. O objetivo desse conteúdo não é injuriar, difamar, caluniar ou denegrir a imagem de nenhuma pessoa. É apenas juntar as informações, coletá-las e trazer para vocês de uma forma bem irônica e sarcástica. O link do vídeo em questão eu vou deixar aí para vocês acompanharem no card aqui embaixo. Um forte abraço do Baixinho, até um próximo vídeo. Fui!